Seja bem-vindo. Esse vídeo é um complemento do vídeo anterior, onde eu conto para vocês a minha experiência com o despertar da Kundalini. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês que, como o vídeo ficou muito longo, eu cortei ele um pedacinho e aqui eu tô colocando a segunda parte, que é justamente quando eu conto o momento em que a minha filha passou pelo processo de limpeza e de expurgo. Conforme eu conto no relato, eu passei pelo processo da Kundalini sem nem saber o que estava acontecendo comigo. Foi uma experiência maravilhosa. Na sequência, eu passei por um processo de limpeza e de expurgo. A minha filha também passou pelo mesmo processo de limpeza. E é esse trechozinho que eu coloco aqui, explicando como aconteceu. Vem comigo. Foi um prazer, uma sensação, uma mistura de prazer, de euforia, de libertação, de cura. Eu senti vontade de chorar, de rir. Eu me senti me libertando, como se eu tivesse presa e naquele momento eu tivesse livre. Eu não sei se eu consigo mais descrever como foi. Eu só sei que foi muito intenso, foi uma das experiências mais intensas de toda a minha vida. O que está acontecendo? Eu estava assustada, né, com todo aquilo que estava acontecendo comigo, e ele me explicou o que tinha acontecido, me acalmou, né, falou que era bom, sim, era muito bom, e foi que eu entendi, então, o que estava se passando. E no dia seguinte, no domingo, eu tive aí algo que eu, no primeiro momento, eu não tinha associado ao processo da Kundalini. Eu pensei que foi alguma coisa que eu tinha comido que tinha feito mal. Eu tive uma diarreia intensa, então fui muitas vezes ao banheiro e também vomitei como eu acredito que nunca tinha vomitado na vida. Então, antes disso, eu fiquei só naquele processo de diarreia, mais náusea, mais dor de cabeça e segurando aquele vômito que no final das contas acabou vindo. E eu coloquei tudo para fora ali e era muito vômito. Eu fiquei sem entender por que estava se passando aquilo comigo, não tinha atribuído a, a Kundalini. Somente no dia seguinte que eu comecei a refletir e aí eu me perguntei, será? E aí eu fui até o Hamad, falei para ele o que tinha acontecido, perguntei a ele, será que pode ter acontecido alguma coisa? Porque lá em casa ninguém passou mal, só eu. Todo mundo comeu a mesma comida, só eu passei mal, meu marido, minha filha não passou mal e só eu que tive. E aí ele falou para mim que sim, que era um processo de limpeza. E aí ele me acalmou, falou que realmente era comum acontecer, essas dores de cabeça e todas essas sensações aí, ela vem como uma forma de limpeza, de expurgo. E então eu entendi que tinha se passado, entendi a intensidade da experiência, que não parou por aí. Na segunda-feira, a minha filha também teve esse processo aí de colocar tudo para fora. E essa parte aí foi uma parte bem interessante, porque eu estava vindo de um processo com a minha filha muito difícil. Ela está na fase da puberdade, né? E está passando para a adolescência. E eu encontrei alguns desafios nesse momento com a minha filha. Agora não, agora já está tudo sob controle. Eu estava realmente tendo um conflito, eu não estava sabendo lidar com a minha filha nessa fase dela, né? Então, eu percebi que eu precisava mudar em algumas coisas, né? Que quando a gente tem a expansão de consciência, a gente entende que é a gente que precisa mudar e não o outro. Então, não adiantava eu ficar gritando com a minha filha, porque ela não ia mudar, ela só ia piorar. Quando eu entendi isso, eu comecei a me melhorar. Comecei a não gritar, a falar mais baixo, a ser mais compreensiva. A meditação me ajudou mais com relação a isso. É desafiador, você está querendo alinhar o chakra. Quando você tem um filho ou uma filha pré-adolescente, é bem desafiador. Mas nesse momento aí, como eu ia dizendo, a minha filha passou também por esse processo, né? Na segunda-feira, já assimilando tudo que tinha acontecido comigo, a minha filha teve esse processo aí de diarreia e vômito também. Então foi muito curioso, porque aí eu voltei a pensar que tinha sido a comida. Eu pensei, não foi a Kundalini, a gente fica negando, né? A gente tem essa coisa de negar, da incredulidade que está impregnada na gente. Então, eu fiquei assim, não foi a Kundalini. Então, foi a comida, porque se minha filha está tendo diarreia e vômito e ela não fez a meditação, só pode ter sido a comida. E por que que meu marido não passou por isso, não sei. É alguma coisa da imunidade dele, ele foi imune, a bactéria que pegou na gente não pegou nele. Eu acabei pensando assim, dessa forma.
né? E minha filha também vomitou bastante, ela passou a noite toda vomitando, é tanto que no dia seguinte eu não liberei ela para ir para a escola, porque eu preferi que ela ficasse em casa para eu ficar observando. Só que depois que ela passou por todo o processo, ela também ficou tranquila, não teve mais nada. E aí eu vou perguntar novamente. Foi aí que eu fui para o Hamad e falei, ô Hamad, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso com a minha filha. Será que isso é capaz, isso é possível? É capaz de ter acontecido isso por conta ainda da limpeza? E ele disse que sim, porque conforme eu e minha filha, a gente vive muito grudado uma na outra. Então, a gente tem esse privilégio de ter, eu digo enquanto mãe, eu tenho esse privilégio de estar ali cuidando da minha filha, de estar participando intensamente desse processo dela de crescimento. Porque como eu trabalho na área da saúde, eu dou mais plantões noturnos, então, durante o dia eu fico com ela, então eu estou sempre acompanhando, seja nas atividades da escola, no dia a dia dela de uma maneira geral, a gente acaba sendo muito amiga, muito parceira. E isso também acaba que dificulta muito nesse processo da maternidade, ajuda em algumas coisas, atrapalha em outras, mas assim, a gente, de uma forma geral, a gente tem uma ligação muito forte. Então, como eu estava passando por esse momento difícil de atrito com ela, e eu já tinha orado muito, né? Como eu já falei aqui, eu faço estudo da Bíblia, e eu faço oração, faço jejum, então é muita coisa. Então eu já tinha falado com o Senhor para que ele me ajudasse nessa questão com a minha filha. Então aconteceu isso. A minha filha também teve esse processo de limpeza, de expurgo. Nós duas passamos pela limpeza. Foi como o Hamad tinha falado para mim, como a gente tem essa ligação muito forte, então sim, eu passei para ela essa limpeza, essa cura interior. Então eu achei bem interessante isso. E depois desse processo a nossa relação melhorou bastante. Eu não sabia o que significava Kundalini, eu nunca sequer tinha ouvido falar nessa palavra na minha vida. Eu fui contemplada com uma experiência que muitos buscam e eu nem busquei por essa experiência. Na verdade, eu simplesmente acabei descobrindo com a ajuda do guru, o Rama de Cédulos, que aliás, no vídeo anterior, teve uma pessoa que me perguntou aonde eu tinha conseguido essa bendita meditação que acabou me levando para esse despertar da Kundalini. O que eu falei para ela e que eu falo aqui para todos que estejam achando que tem uma fórmula mágica para despertar da Kundalini, na verdade isso não existe. Aconteceu sim com essa meditação guiada do Hamad, mas poderia ser com qualquer outra meditação. Eu acho que não é a meditação que interfere no processo. O que interfere no processo é justamente esse preparo que a gente vem fazendo, esse preparo emocional, espiritual. E eu já vinha nessa sequência aí, buscando essa elevação e tudo mais. Temos esse campo, ele existe, essa energia está ao nosso redor o tempo inteiro. Nós estamos todos ligados por um campo magnético, um campo vibracional. E claro que esse laço entre minha filha e eu contribuiu sim para essa experiência, né, de comunicação no nosso campo energético. Após o meu despertar da Kundalini, o meu campo energético ele passou por uma expressão e elevação vibracional. E aí, como eu estou profundamente conectada com a minha filha, essa nova frequência, né, ela se reverberou no campo dela, fazendo com que fosse desencadeado esse processo natural de limpeza emocional e espiritual, que foi bem interessante, como se a minha energia mais elevada, ela tocasse aspectos adormecidos nela, ajudando a liberar o que não servia mais. E esse processo ele aconteceu de forma sutil, através da nossa conexão energética e amorosa, como se eu tivesse passado adiante uma luz que também despertou nela algo interno. E veja como tudo isso tem um poder fantástico, esse poder que cada vez mais eu entendo que tem o nosso campo energético, o nosso campo vibracional. Desde que eu comecei a estudar esse lado da espiritualidade, porque eu venho do ramo das terapias, né, através de uma experiência pessoal que eu ainda não contei, mas que eu pretendo contar aqui nesse canal, onde eu inclusive tentei me suicidar, passei por diversos problemas emocionais gravíssimos, e hoje eu acabei me tornando uma terapeuta, né, buscando diversas ferramentas aí, e essas ferramentas contribuíram muito para meu bem-estar mental, mas é como se a gente fosse subindo de nível, né? A gente cura os traumas, a gente fica bem. E aí, quando a gente continua nesse processo de expansão,
inevitavelmente a gente vai para essa área espiritual, gente, porque a gente é mente, a gente é corpo e a gente é espírito e a gente precisa conectar tudo isso, né? Uma coisa não está separada da outra, não tem como você cuidar da mente e não cuidar do espírito, né? E aí esse lado espiritual, ele veio também se desenvolvendo desde o final de 2023, quando eu comecei com o estudo bíblico. Então, é uma coisa que eu estou falando aqui no meu canal, sim, o estudo bíblico. Eu posso dizer assim, com autoridade, que sim, traz uma grande expansão de consciência. Desde que eu comecei a fazer o estudo bíblico, sem sombra de dúvida, houve dentro de mim alguma coisa que eu não sei explicar, mas é alguma coisa muito boa, sim, de expansão de consciência também. E aí acabei encontrando no meio do caminho a ferramenta da ressonância harmônica, que na verdade é muito mais do que uma ferramenta. Eu vou estar falando aqui também sobre essa experiência que eu tenho passado com a ressonância do professor Hélio Couto, que tem expandido demais e tem trazido assim um ganho fantástico no meu entendimento, né, além da Matrix, e tem sido assim maravilhoso e é isso. E assim, para quem não viu o vídeo anterior, gente, eu vou deixar o link, tá? Aqui embaixo, para quem tiver interesse de ver o relato completo de como foi, né, esse despertar da Kundalini, como que eu descobri, o que que eu passei e tudo mais. Eu vou deixar o link e no final também eu vou deixar o cardzinho lá, que já direciona. Conforme eu fui buscando essa elevação de consciência, essa elevação de frequência, fazer meditação, oração, jejum, faço estudo da Bíblia também. Então, é uma série de elementos que acabam contribuindo e criando um campo energético favorável para que isso acabe acontecendo. Mas eu também não esperava que acontecesse isso com a minha filha, foi uma grande surpresa. Inclusive, eu fiquei muito confusa no primeiro momento, porque quando a minha filha ela passou por esse processo, eu pensei, então foi a comida, eu fiquei, né? E eu fui para esse lugar de negação. E eu fiquei, inclusive, um pouco frustrada, porque eu pensei, poxa, mas eu tinha achado que tinha sido um despertar da Kundalini, mas foi somente uma infecção intestinal. Nossa, que frustrante. Mas não, realmente a minha filha passou por esse processo, porque só para vocês entenderem aqui a linha do tempo, eu fiz essa meditação, se chama Os 10 Portais Quânticos, e é do Rama de Cédulos. É difícil o nome dele de falar, me atrapalha um pouquinho, mas é o Rama de Cédulos. E tem no canal dele, ele tem um grupo de WhatsApp também muito bom, onde coloca muitas coisas lá para expansão de consciência. E ele também está desenvolvendo um projeto aí bem bacana, que é para a gente desenvolver essa espiritualidade e tudo mais. Eu ainda não me aprofundei, porque eu estou ainda envolvida com outras questões, com outros projetos meus, mas eu recomendo super. E assim, esse processo, na verdade, ele é único e ele poderia ter acontecido nessa experiência, como também não poderia ter acontecido em tempo algum. Muitas pessoas buscam muito por esse despertar da Kundalini, estudam a respeito, meditam, e gente que já pratica yoga há um bom tempo, e meditação e tudo mais. E não consegue, não é verdade? E eu passei por essa experiência e assim, pasmem, eu não sou uma pessoa disciplinada nessas questões, ou seja, eu não concluí os 21 dias, não dei sequência, não fiz mais a meditação, eu acho que eu poderia ter expandido muito mais. Não me perguntem o motivo. Ele tem um canal aqui no YouTube chamado Portais Entrelaçados. Eu não sei se é esse o nome, depois eu vou buscar direitinho. Eu vou colocar aqui embaixo também, para quem quiser seguir ele. Eu nem falei nada com ele, a gente não se comunicou mais depois dessa experiência. Eu não tô aqui querendo fazer. A gente não fechou nenhuma parceria nem nada do tipo, não tem nada a ver. Mas é porque, como a moça ela me perguntou, né? Ela viu o vídeo anterior e ela quis saber qual foi a meditação. Eu passei para ela, foi a meditação do Ramad, mas eu repito que a meditação não tem nada a ver. Foi só um detalhe, foi só um acaso. Mas, se porventura mais alguém quiser, tiver interesse, foi o Ramad, né? Ele, inclusive, outro dia eu vi o mesmo patrocinado falando sobre essa meditação guiada se chama Os 10 Portais Quânticos. E assim, é uma meditação muito boa. E um show de bola mesmo. E como eu falei no vídeo anterior, eu também quero ressaltar aqui
o quão é importante você estar preparado para esse momento. E se não aconteceu, se você está buscando esse despertar já há algum tempo e não aconteceu, acredite que não aconteceu porque ainda não foi o momento de acontecer. Simplesmente é algo que eu também aprendi nesse processo é o soltar. É você soltar. Eu não busquei pela Kundalini, pelo despertar da Kundalini, mas eu recebi esse despertar. Eu estava no processo vivendo N coisas e eu tornei o meu campo energético aberto para receber essa experiência em todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente imprime muita força, a gente acaba que afasta, que repele. A própria ressonância harmônica do professor, as palestras, na verdade, né, do professor Hélio, fala muito sobre isso, sobre a importância do soltar, né, sobre o quanto precisamos soltar algo, né, apenas trabalhar para que esse algo ele venha até nós. Não é simplesmente você cruzar os braços e ficar esperando, é o soltar com ação. Eu passei por essa dificuldade toda com a minha filha, que me colocou num momento de muito questionamento, momento de muito desafio para mim, né? Onde eu me perguntei, e agora, como é que eu vou conseguir, então, focar nessa elevação, se ao mesmo tempo eu tô aqui querendo esganar minha filha, porque as mães me entenderão, tem hora que filho adolescente tira a gente do sério mesmo. Então, eu pedi a Deus, em oração, para que ele me mostrasse uma forma de eu conseguir vencer essa situação com a minha filha. E aí aconteceu isso. Minha filha também, depois desse acontecimento, ela tá uma menina muito mais tranquila. A gente via que ela tinha muita ansiedade e algo que melhorou bastante. E a expansão de consciência também faz a gente perceber que a mudança que a gente quer ver no outro, a gente faz em nós mesmos. Então eu comecei a mudar a mim primeiro, mudei a minha postura com ela, falando baixo, né, deixando de gritar, de imprimir força, e aí deixando. Então, tudo nos leva a crer que soltar é o caminho, né? Soltar. Então, quando eu fico o tempo todo no pé dela, cobrando, cobrando e cobrando, as coisas não acontecem, acaba que a gente vai criando aquela energia ruim no ambiente, né? E quando você relaxa, é que realmente as coisas vão acontecendo. Eu percebo já um movimento dela com a autonomia de já fazer as coisinhas dela que ela sabe que tem que fazer, a hora do banho, a lição de casa e as tarefas em casa e tudo mais, sem precisar eu estar imprimindo aquela força o tempo inteiro. E é isso, né? É uma regra para a vida, né? A mudança que a gente quer ver tem que começar primeiro em nós mesmos. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, e se você gosta desses assuntos, eu vou estar sempre falando aqui sobre expansão de consciência, ferramentas de autoconhecimento e de mais terapias e tudo mais. Tá joia? Obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.